missionário, que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje a gente vai falar aí sobre esse assunto. Estuda aí a tua igreja para ver como é que você pode alcançá-la. Quais são as estratégias que você pode alcançá-la. Se você não observar esses pontos que eu tô falando, você pode ter dificuldades em desenvolver trabalhos, projetos dentro da tua igreja local, ser ouvido e ter aí até as ideias absorvidas pela equipe da diretoria, do teu pastor, porque você não tá de repente prestando atenção a alguns pontos que é bastante necessário. Fica aí com a gente que eu tenho certeza que esse vídeo vai te dar um norte muito grande para você conseguir aí avançar ainda mais dentro do teu ministério. Então, gente, antes de iniciar sempre o que é que eu falo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa aí o teu like. A gente tá sempre falando de assuntos relacionados a missões, de evangelismo, chamado, departamento, igreja. Olha, é muito assunto aqui no canal, tem assunto pra tudo que é coisa aí dentro da vida de um cristão. Então eu conto com você leva 2 segundinhos, mas ela apoia demais a gente aqui. É muito importante isso pra gente, tá bom? Voltando para o nosso assunto, Priscila, eu quero desenvolver trabalhos e tudo. Como é isso de estudar a minha igreja, de observar a minha igreja? Vamos lá. São 3 situações específicas que você pode tá observando e ter que ficar atento. Primeiro, quando a gente é novo convertido, a gente chega em a nova família de Deus, tá certo? Então, de repente, diante das nossas habilidades de trabalho, no dia a dia, enfim, a gente tem o costume de desenvolver coisas, fazer coisas, que a gente acha que quando a gente chegar na igreja vai ser igual. A gente vai colocar as nossas ideias e as pessoas vão aceitar, porque a gente tá com boas intenções, afinal é pro reino avançar. E tudo ali vai ser aproveitado, vai ser alcançado. E muitas vezes a gente sente dificuldade, coisas que para nós é muito simples, é muito básico, e as pessoas às vezes ficam, sabe, se perrando ali para as coisas acontecerem. Então, a gente tem que observar qual é a linha de administração que aquela pessoa tem, que aquele pastor, aquele líder, aquela diretoria possui. Porque, veja só, escola é escola, você concorda? Mas se mudar o diretor, cada diretor vai ter uma forma de administrar certa. Não quer dizer que o antigo era errado e o atual é certo, e nem vice-versa. Só quer dizer que são pessoas diferentes e que têm formas diferentes de atingir os objetivos e de estratégias diferentes para alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Então, você precisa observar qual é a forma de administração e a linha que os teus líderes e que a diretoria possui para você estar desenvolvendo. Então, o primeiro ponto é quando você está chegando à igreja, você é novo convertido e você precisa observar isso, porque eu já vi pessoas que se convertem, mas eram tão ativas ali no trabalhar, e quando chega dentro da igreja quer fazer do mesmo jeito, mas a percepção da igreja é um pouquinho de outra linha. Por exemplo, alguém tinha uma visão muito grande de suprir os necessitados, mas a igreja quer sim suprir os necessitados, mas esse não é o foco dela. O foco dela é pregar o evangelho. Então, como não atingir, suprir os necessitados ignorando essa segunda parte? Entende? Que você vai ter que atrelar uma coisa à outra. Então, a gente tem que observar aí. O segundo ponto é quando a gente tem uma mudança de ministério. Então, sei lá, eu congregava numa igreja X, no ministério X, e agora eu tô indo para um outro ministério. A gente às vezes quer andar da mesma forma que a gente andava lá, ou quer trazer algumas coisas, mas eu repito, a forma de administração de ministério para ministério é totalmente diferente. Então, qual é a visão? Tem ministério que a visão muito forte é a oração, outra é a ação social, outra é a palavra, e por aí vai. Outra é de alcançar mulheres, outra é missões transculturais. Todas têm todas têm esses pontos trabalhados, certo? Todas vão falar de missões, todas vão falar de ação social, todas vão falar de oração, todas. Mas tem um ponto que se sobressai ali. Tem um ponto que puxa mais forte ali. Então, você tem que ver se esse ponto é o mesmo no ministério que você estava anterior, para de repente você não querer forçar a barra ali para que a tua igreja ande de acordo com uma visão de outro ministério. E o terceiro ponto aqui é muito interessante, é a mudança de igreja dentro do mesmo ministério. Eu passei por isso. Então, eu me mudei de cidade, continuei no mesmo ministério que eu estava na outra cidade, porém uma outra igreja. E a forma administrativa é totalmente diferente. Eu tive um choquezinho quase cultural, certo? E dentro aqui do Nordeste, por conta disso.
Porque a visão é a mesma, no que se crer é o mesmo, o que se fala é o mesmo, a visão do ministério é o mesmo, mas a forma administrativa é diferente. Um tem mais, é mais focado nisso, outro naquilo outro, outro prefere estudar mais antes de executar, outro é mais intenso, vamos realizar, vamos fazer. Então, é muito importante a gente perceber essas nuances e essas diferenças. Depois que você observar, seja num desses 3 pontos que você se encontra, você observar e ver como a tua igreja é e como se comporta, você vai ter muito mais facilidade de pegar os teus dons, teus pontos fortes, teus talentos, para desenvolver projetos e ações que se encaixam dentro daquela visão e em unidade você, junto com a sua igreja, conseguir avançar e prosperar aí no reino. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Lembra de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like. Deixe os seus comentários do que você achou do vídeo e do que você gostaria de ouvir aqui no canal. Vai ser um prazer falar aqui daquilo que você está precisando, tá bom? Cheirinho e até a próxima, missionário. Tchau, tchau.